Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite com você um assunto que eu falei hoje pela manhã lá na sede. Eu ministrei essa palavra lá e eu estou sentindo de ministrar ela novamente aqui. E o tema dessa palavra é chamados para cumprir o propósito. Chamados para cumprir o propósito. Não é chamados para cumprir um propósito, chamado para cumprir o propósito. E nós vamos saber que propósito é esse. Qual é o propósito que Deus tem para nós, para as nossas vidas? Talvez você está chegando ao final do ano e não resolveu tudo que deveria resolver. Talvez não alcançou tudo que deveria alcançar. Talvez não conquistou tudo que deveria conquistar. Mas ainda há tempo de você terminar o ano grato a Deus, mesmo por aquilo que não foi conquistado, porque você vai começar o ano novo, determinado a conquistar aquilo que não foi conquistado em 2023. Você vai alcançar o propósito. Ninguém deve ficar frustrado, decepcionado por não ter alcançado o propósito em 2023, porque nós temos o ano que vem, se assim o Senhor permitir, para que você possa repensar algumas coisas, reconsiderar algumas coisas e cumprir o propósito na sua vida. Então eu quero tomar como base de texto para falar sobre isso o livro de Juízes, no capítulo 13, nos conta uma história de Sansão e a sua família. Nos fala do nascimento de Sansão. Todos nós conhecemos a história de Sansão. Sabemos como foi o ministério que ele exerceu diante do Senhor. E nós vamos entender um pouco mais como se deu o nascimento de Sansão. O propósito de Deus era para Sansão. Deus tinha um propósito na vida desse homem. E o texto de Juízes, capítulo 13, verso 1, diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, e este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, filho chamado Manoá, cuja mulher era estéril, não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a um anjo de Deus. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Eu gostaria de ler novamente o versículo 8, porque este é a base da nossa palavra. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste
venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, noticiou ao seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu que falaste a esta mulher? Respondeu ele: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver o menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. Tudo quanto procede da videira não comerás, nem vinho beberás, nem bebida forte, nem coisa alguma imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Amém. Só até aqui, por enquanto. Nós estamos diante de uma história de preocupação de Deus. Deus se interessou por Israel mais uma vez. É um Deus que se interessa. O livro de Juízes é um livro que ele revela os homens que julgaram Israel por aproximadamente 350 anos, para trazer ordem, direção, organizar a nação de Israel. A Bíblia diz que quando Moisés morreu, e Moisés era um juiz também, de uma certa forma, um organizador de povo, Josué substituiu Moisés. E Josué fez o povo de Israel entrar na terra prometida. Veja que o homem, nós, a massa, precisa de líderes para trazer direção e organização. Um povo solto, à mercê da situação, é um povo desordenado. Todos nós precisamos de líderes. Todos nós precisamos de alguém que nós devemos prestar contas, pois ao contrário nós faríamos coisas que poderia prejudicar as nossas vidas e a família. Todo ser humano precisa de alguém que ele preste conta, para dosar a vida dele, para trazer equilíbrio. E Israel não foi diferente. Israel, enquanto teve líderes, eles se organizaram, eles se fortaleceram. Era um povo que às vezes se rebelava, mas tinha um líder forte que os conduzia numa direção. Mas quando Josué morre, diz a Bíblia, no capítulo 2 de Juízes, no capítulo 2, verso 8, diz que quando Josué faleceu, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Ou seja, toda aquela geração também morreu. Josué morre e aquela geração também morre. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então
fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então veja que um povo sem líder, eles debandam, eles não têm uma direção, uma organização. Quando Josué morre, diz que o povo de Israel ficou sem uma liderança. Ainda que você não goste de uma liderança, ainda que você não goste de um pastoreio, mas é necessário ter alguém que nos oriente, que nos ajude, uma direção. O povo de Israel, quando perde Josué, aquela geração inteira também morre, e eles se distanciam de Deus. Eles começam a adorar os deuses das nações ao redor, dos quais citam dois aqui. Um era o deus Baal, que era o deus dos filisteus, os quais estavam sendo uma tribulação para Israel durante 40 anos. A história que nós lemos em capítulo 13 começa dizendo que Israel estava vivendo debaixo de um cativeiro por 40 anos. Os filisteus dominaram Israel por 40 anos, e foi necessário Deus levantar um líder. Só que Sansão não era o primeiro líder a ser levantado. O livro de Juízes nos diz que aproximadamente 14 juízes foram levantados num período de 350 anos em Israel. O primeiro juiz foi Otoniel, parente de Calebe. Otoniel lidera o povo de Israel. Um juiz tinha 3 funções básicas. Primeiro, ele era um líder militar. Ele era um líder político, e ele era um líder espiritual, para trazer organização ao povo. Sansão foi o 12º líder, e depois de Sansão teve mais 2, Eli e Samuel. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro profeta. Foi através de Samuel que foi implantado a monarquia, o sistema de reis em Israel. Israel vivia com os juízes que julgavam as causas, mas com a morte de Eli e Samuel assumindo, o povo de Israel quis viver em um sistema como os outros povos da região que tinham reis. E nós sabemos a história que Deus não queria um sistema de monarquia em Israel. Deus queria continuar da forma que estava, mas o povo de Israel quis se parecer com as nações mundanas e pediu um rei. E Deus disse: olha, esse negócio não vai funcionar. Com um rei vocês vão ter que pagar impostos, vão ter que se curvar diante do rei. Mas o povo quis um rei, e Deus, na sua permissão, não na vontade perfeita, mas numa vontade permissiva, Deus então libera que Samuel unja Saul como primeiro rei, Davi como segundo rei, e o terceiro rei foi Salomão. Esses primeiros 3 reis reinaram sobre Israel, antes da divisão de Israel e Judá. Então o povo de Deus vivia com os juízes que julgavam, que organizavam. Alguém tinha uma questão e ia até o juiz. E quando foi colocado o primeiro juiz sobre Israel, o povo de Israel estava nesse estado aqui, uma geração que não conhecia Deus, uma geração que estava adorando agora a Baal. Baal era o deus da fertilidade, o deus sol, o deus dos filisteus. Imagina o povo de Deus adorando a um deus estranho, a uma estátua, um deus que era o deus da prosperidade,
dos filisteus. Imagina os negócios como eram feitos, as transações comerciais como era feito, com um Deus pagão, um Deus maligno. As pessoas trapaceavam umas às outras, e o povo de Israel entrou nessa situação. O povo de Israel começou a entrar numa corrupção extrema, porque o Deus que eles estavam servindo era o Deus corrupto, o Deus Baal. E como se não bastasse, eles também estavam servindo a deusa Astarote, que era a deusa dos cananeus, que também habitava naquela região. E Astarote era a deusa da sensualidade, a deusa da prostituição, a deusa da violência. Então, para Israel o negócio estava totalmente fora do propósito de Deus. Uma geração que outrora serviu tanto a Deus, teve bons líderes: Moisés, Arão, Miriam, Josué, Caleb. Agora é um povo sem comando. E você acha que Deus concordou com isso? De maneira nenhuma. Por isso Deus os entregou à escravidão dessas nações. Já que vocês estão servindo esses deuses, então vocês vão viver segundo o regime desses deuses. Os negócios vão ser de enganos, falcatrua, um dando tombo no outro, é prostituição, é violência. O Deus de vocês é esse. Mas quando Deus resolve levantar, o primeiro juiz começou a pôr ordem na casa, mas mesmo assim foi difícil. E começou a levantar um juiz, levantava outro, e o povo foi se organizando novamente. Teve até uma juíza, que muitos de vocês conhecem, chamada Débora. Ela foi uma juíza de Israel, pôs ordem na casa. Essa sim merece ser chamada excelentíssima juíza. Essa pôs ordem na casa. Não era uma juíza corrupta, mas era uma juíza segundo o coração de Deus. E a Bíblia nos fala aqui no capítulo 13, que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. Mesmo tendo os juízes, eles ainda procediam de maneira que desagradava ao Senhor. E Deus então entregou. Deus não liberou isso porque Deus queria castigar o seu povo. Não, Deus entregou com a vontade permissiva, para que uma nação pagã dos filisteus pudesse trazer o chicote sobre Israel. Israel, para trabalhar no campo, para cultivar o trigo, eles precisavam ir lá no líder dos filisteus e pedir autorização para amolar a enxada, para amolar a foice, para amolar as suas ferramentas de trabalho. Era um povo que estava vivendo debaixo de um cativeiro dos filisteus. E Deus então disse: olha, eu vou levantar mais um líder. Eu tenho um propósito ainda para Israel. Eu vou levantar mais um líder. Mas eu vou primeiro falar com um casal de camponesas, um casal simples, humilde, cujo marido chamava Manoá, e não fala o nome da esposa. Talvez possamos chamá-la de Manuela. Manoá e Manuela. Mas não está na Bíblia Manuela. Ela não tem nome, apenas esposa do Manoá. Mas essa mulher teve um papel preponderante, um papel importantíssimo no nascimento de Sansão. O anjo aparece a ela em um período onde Israel estava
num período de crise, situação difícil, caótica. O povo de Israel estava vivendo de maneira impura, uma situação caótica. O povo de Israel não tinha referência moral mais. E aí Deus então resolve chamar mais um juiz, mas agora Deus está chamando ele do ventre. Deus não está colocando um juiz já adulto, uma pessoa que já estava ali no meio de Israel. Deus agora então chama um homem do ventre. Mas antes de chamar este homem, Deus chama primeiro o pai e a mãe, o Manoá, da tribo de Dan. Dan era o quinto filho de Jacó. Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. A tribo de Dan. Diz que o anticristo vai vir da tribo de Dan. Isso o povo fala tanta coisa, né? Nosso teólogo aqui, Silvio Moura, ele não sabe. Diz que vai ser um judeu, outros falam que não, mas isso não interessa agora. A questão é que Manoá era da tribo de Dan, filho de Jacó, com a sua concubina Bila. E Deus então traz uma esperança. Deus ainda se preocupou com Israel. No momento de crise, Deus anuncia o nascimento de mais um juiz, mas agora gestado por alguém que também iria viver o processo em que o juiz teria que proceder na vida adulta e também na sua infância. Ele deveria ser criado como nazireu. O nazireu, no capítulo 6 de Números, fala toda como ele deveria se conduzir. O nazireu não podia beber bebida forte. O nazireu não poderia beber e nem comer produto da videira. O nazireu não poderia comer comidas imundas, impuras. O nazireu não poderia aproximar de cadáveres. O nazireu não poderia cortar o cabelo, era o voto. E eu quero depois encerrar falando um pouco sobre o significado de um nazireu. E quando o anjo chega e ele fala com a mulher de Manoá, ele fala: olha, a nação de Israel está totalmente pervertida, sem referência moral, totalmente perdida, mas através de você e do seu marido eu vou levantar um novo juiz. Por isso o nome do livro chama Juízes, para trazer juízo ao povo sem juízo. O povo estava totalmente sem juízo, desequilibrado, perdido. E de repente Deus fala: eu vou trazer um juiz novamente. E aqui conta a história de Sansão. Mas antes de Sansão nascer, e o propósito nosso não é falar de Sansão, o propósito é falar da mãe e do pai. Porque o propósito de Deus se cumpriu na vida do pai e da mãe também. O que estava sendo gerado e gestado na esposa de Manoá seria o juiz de Israel. Mas na verdade, a gestação também fez parte do propósito. Diz que quando ela recebeu a presença do anjo, ela ouviu aquela mensagem maravilhosa de esperança para Israel. Ela não se conteve e não ficou para ela aquela palavra. Ela não tornou aquela palavra exclusiva para ela. Ela não foi egoísta. Ela repartiu aquela palavra com o seu marido. Ela não competiu com o marido. Ela não se sentiu melhor do que o seu marido. Ela disse: eu preciso repartir essa visão, esse projeto de Deus. Esse projeto não é meu, é um projeto de Deus para a nação de Israel. Sabe, irmãos e irmãs, muitas vezes a nossa vida não tem funcionado. Muitas vezes nós não temos respondido o chamado de Deus. Muitas vezes nós não temos cumprido o propósito de Deus,
Porque em muitos momentos nós estamos sendo egoístas, não estamos repartindo a visão, o projeto de Deus, não só para mim. Deus, quando quer abençoar uma igreja, Ele não deixa uma palavra morrer no coração de um homem, no coração de um pastor ou de um líder. Essa palavra é para a igreja, essa palavra é para a nação. Essa palavra não é para mim, não é para me engrandecer, não é para trazer vaidade e orgulho, como se eu fosse o portador da palavra de Deus, o único merecedor da palavra. Você sabe que tem gente que é assim, eles sentem que eles são o rei da cocada. Deus deu a ele uma revelação, ou uma palavra, ou uma iluminação, ele acha que aquilo é só para ele, ele não pode expressar isso, repartir isso. Esta mulher, pelo contrário, ela entendeu o propósito e dependia dela para que aquela coisa funcionasse, para que aquele projeto funcionasse, para que o propósito de Deus pudesse ser cumprido em Israel. A mulher de Manoá precisava falar com Manoá. Ela chega em Manoá, que estava lá no campo trabalhando com o trigo. Ela corre até ele e fala: olha, um homem de Deus apareceu a mim, e ele falou coisas maravilhosas. Nós estamos há 40 anos sofrendo debaixo de escravidão. Os filisteus estão nos oprimindo, mas um anjo, um homem de Deus, eu não sei quem é, não perguntei de onde era, e nem ele me falou quem era, ele só trouxe um recado. E agora eu estou trazendo para você esse recado. Eu quero repartir com você esse recado. E ela transmite o recado para o marido. Quando ela corre até ele, ela fala exatamente o que ela ouviu do homem de Deus, que era um anjo de Deus. Ela não inventou conversa, ela não aumentou conversa, ela não diminuiu conversa. Ela disse: olha, a missão é essa. É assim que vai funcionar. O propósito que Deus tem para libertar Israel passa por nós, passa pela minha fidelidade, passa pela minha honestidade, passa pela minha integridade, pela minha veracidade. Para Deus libertar essa nação, passa por mim falar para você da maneira que eu ouvi. O emissor que chegou até mim falou esta e essas palavras, e eu entendi o que o emissor falou. Ele falou isso e isso, e olha o que ela repete para ele. Então, versículo 6: então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, e a sua aparência era semelhante a um anjo de Deus. Não lhe perguntei de onde era, e nem ele me falou o seu nome. Porém ele me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu. O nazireu, ele não podia beber bebida forte, tomar o fruto da videira, comer comida impura, deixar o seu cabelo crescer, e ele não podia aproximar de cadáver. Mas a mãe também tinha que fazer o mesmo processo. Então quem era o libertador de Israel? Quem era o líder que Deus queria levantar em Israel? Não era apenas Sansão. Passava pela fidelidade da mãe, passava por algo que o pai fez, que você vai saber agora. O libertador de Israel, o líder de Israel, o homem que veio para livrar Israel no período de crise, foi gestado por uma mulher fiel e leal. E ela era estéril. A esterilidade naquela época era uma dor para a mulher, era até uma vergonha muitas vezes. E nós sabemos que algumas mulheres na Bíblia foram estéreis, e Deus reverteu o quadro. Sara era estéril,
e Deus deu a ela Isaque. Isabel era estéril, Deus deu a ela João Batista. E João Batista é uma figura de um nazireu. E alguém pode perguntar: e Jesus era nazireu? Não, Jesus era nazareno. E às vezes as pessoas confundem nazireu com nazareno. Nazareno porque era de Nazaré, porque Jesus aproximou de cadáver, ressuscitou pessoas, Jesus participou de festa, tomou um vinho de boa qualidade, em um casamento. E naquela época eles andavam muito a pé, muito calor, e precisava fazer reservatório no cantil de vinho, odres que colocavam vinhos, mas Jesus não se embriagava. Então essa mulher chega ao seu marido e fala: olha, esse homem de Deus veio até mim. E ela dá a notícia. E o verso 8: então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, volta novamente e nos ensine. Irmãos, o que essa mulher levou para o seu marido motivou ele, provocou nesse homem o desejo de orar, de buscar ao Senhor, porque a missão era grande, não era qualquer missão, não era fácil, porque quando ela diz que ela repete o que o anjo falou com ela, o marido entendeu que era um projeto grande e que ele precisava de uma explicação, reiteração novamente. Não que ele não acreditou na mulher. Se ele não tivesse acreditado, ele ia falar: mulher, você está maluca, você está desejando ter um filho já há muito tempo, você está doida, isso é invenção da sua cabeça. Quantos maridos não param para ouvir as suas mulheres? Quantas mulheres chegam no marido e começam a falar algumas coisas, e ele está ali no celular: aham, tá, tudo bem. Ela está falando uma bênção, alguma coisa, ou uma necessidade, e ele não está nem aí para o que ela está falando, não dá atenção à sua esposa. Isso começa a gerar um ambiente tóxico dentro de casa. Maridos que estão ocupados demais, talvez até para ganhar dinheiro, para trabalhar, trazer o sustento para casa, e não para dar atenção à necessidade da sua esposa, o que ela está falando. E às vezes ela fala no silêncio, fala só nos olhos, só no gesto, e a impercepção do marido é tão grande que traz aborrecimento e crises dentro do casamento. E eu aconselho aos irmãos prestar mais atenção na sua esposa, nos sinais que ela transmite. Este homem aqui prestou atenção, parou tudo que estava fazendo, ele estava no campo, parou de trabalhar, falou: como é que é? Ela disse: olha, é isso, isso, isso. Ele falou: então eu vou orar. E a minha oração é: Senhor, traga de novo esse anjo. Se não for pedir muito, por favor, traga de novo, porque eu preciso ouvir se é isso mesmo, porque é tremendo esta palavra. Essa visitação do anjo à minha esposa foi tremenda. Então, Senhor, rogo que venha de novo, venha outra vez e nos ensine. Sabe, irmão, o omissor falou direitinho, só que aquele homem precisava trabalhar aquilo melhor no seu coração, absorver aquilo, porque era uma responsabilidade imensa, gerar um juiz, um libertador para uma nação que estava há 40 anos debaixo de jugo de Satanás, debaixo de jugo de outros povos. É uma responsabilidade muito grande gerar alguém, gestar algo. Esta mulher levou uma palavra para aquele homem que o levou a orar. Quero falar um pouquinho com as irmãs. O que você tem falado com seu marido tem levado ele a orar? Tem levado ele
a ponderar algumas coisas, porque as irmãs gostaram quando eu falei que o marido tinha que parar para ouvir a irmã. Mas agora eu quero perguntar, irmã, o que você tem falado para o seu marido tem levado ele a orar? Ou você tem levado palavras de revolta para ele? Que às vezes tem pessoa que enerva o marido, provoca ele a uma situação até de guerra, de briga contra um vizinho, contra uma pessoa, contra outro. Ela chega ali e fala: ó, fulano fez isso. Ela provoca, instiga o marido. Essa aqui não, ela levou o marido a orar. Que a sua palavra, irmã, leve o seu marido a dobrar joelho, a buscar a Deus. Seja sábia, a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E diz mais que essa mulher foi tão sábia, ela provocou ânimo no seu marido, que no verso 23, já correndo aqui para frente, diz que quando o anjo voltou e falou com a mulher de novo, que quando Manoá ora, pedindo que o anjo voltasse, o anjo voltou, mas não falou com Manoá, falou com a mulher de novo. Talvez fosse um de nós, entraria em crise, fala: pô, mas esse anjo só fala com a minha mulher? É porque ela era a gestora, ela que tinha que não comer coisa imunda, ela que não podia aproximar de cadáver, ela que não podia beber bebida forte, ela também tinha que cumprir o papel de nazireu, porque o nazireu, no capítulo 6 de Números, não é só para homem. O nazireu Deus chama do ventre, e Deus também pode permitir uma pessoa se tornar um nazireu depois de adulto. É um voto que uma pessoa faz, de ser consagrado nazireu, uma pessoa consagrada, separada, dedicada a Deus. E quando o Manoá pede para que o Senhor volte novamente, com toda a humildade, ele fala: Senhor, volte novamente a esse casal de camponeses, esse casal humilde. Nós não temos nada, quem somos nós para gestar um juiz? Quem somos nós para gerar um libertador, Senhor? Mas volta de novo, reforça essa palavra. Assim como Deus fez com Gideão, quando Deus chama Gideão, Gideão não acreditou que Deus estava chamando, ele estava com autoestima muito baixa. Ele disse: Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, porque Gideão foi um dos juízes também, antes de Sansão. Se é o Senhor que está falando comigo, faça chover sobre esse novelo aqui de algodão, só molha ele. Deus disse: tudo bem. E choveu só no novelo. Ele disse: Senhor, mais uma provinha. Se é o Senhor que está falando comigo, chova em volta, mas não molha o algodão. Deus: tudo bem. Assim Manoá também fez: Senhor, vem e fala de novo. Sabe, irmãos, entenda o que eu vou te dizer. Dê mais uma oportunidade para você mesmo. Peça ao Senhor: Senhor, eu não entendi bem, volte e fale de novo comigo. Talvez esse ano, Senhor, eu não fui tão bem, queria que o Senhor falasse comigo de novo. Eu quero o ano que vem poder cumprir algumas coisas. Fala comigo de novo, Senhor. Fala comigo de novo, volte novamente. Deus não vai ficar furioso com você, porque Ele tem um propósito. Deus quer cumprir o propósito na sua vida. Talvez você não conseguiu cumprir o propósito de Deus na sua vida, mas Deus vai voltar e vai falar de novo, pode ter certeza. Essa mulher, quando o anjo volta de novo, fala com ela, ela vai até Manoá. Agora está ao contrário, ela agora está no campo e Manoá está em casa, porque ele estava orando em casa. Antes ela estava em casa e o Manoá estava no campo. O anjo vem e fala com ela, ela sai correndo, vai lá no campo e fala: Manoá, falaram comigo, um homem, um anjo. E Manoá ora, busca a Deus. Senhor, vem, fala de novo. E Deus fala: eu vou voltar de novo então. E aí ele esperou que ia falar com ele na casa, e a mulher estava no campo agora. Vou ficar em casa orando, jejuando, buscando, e você vai trabalhar. E o anjo foi lá no campo onde ela estava. E aí ela recebeu a palavra do anjo e voltou correndo para casa e falou: Manoá. Ele falou: mulher, eu estou orando. Não, mas eu tenho uma palavra. O anjo apareceu de novo para mim e falou a mesma coisa. E eu perguntei o nome desse anjo, ele disse: eu sou. E esse eu sou para mim, aqui na Bíblia, porque além dele falar que eu sou, ele disse: eu sou maravilhoso. E isso me aponta para algo chamado teofania, que é Jesus aparecendo no Velho Testamento. Aquele anjo nada mais era, nada menos era do que o próprio Jesus se aparecendo para aquela mulher.
e falando: eu vou trazer um libertador para Israel. Nesse período de crise, Israel vai ter um libertador. Mas você, Manuela e Manoá, vocês vão gerar junto comigo, vocês vão expressar comigo a maneira que esse juiz tem que viver. E ela então, quando ela dá o recado para Manoá, ele fala: nós vimos o Senhor, nós vimos Deus e vamos morrer. Aí essa mulher, com toda a sabedoria, no verso 23, então, porém a mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria das nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Olha que mulher sábia. O marido ficou desesperado: nós vamos morrer porque nós vimos o Senhor. Irmão, às vezes o misticismo nos tira da presença. Moisés ficou 40 dias na presença de Deus, viu Deus face a face, e ele ainda exigiu mais um pouco: Senhor, eu quero te ver direitinho, Deus, eu vou passar numa fenda de uma rocha, você vai, presta atenção que eu vou passar ali. E face a face com Deus era um momento de oração. A palavra diz que essa mulher ficou gestante, ficou grávida, e nasceu Sansão. E Sansão foi criado nesses moldes de nazireu, um menino muito bem educado, muito bem gestado, com todos os cuidados, tinha tudo para dar certo. Sansão deixou o cabelo crescer, ficou um homem musculoso, temente, todo mundo tinha medo de Sansão. Se conhece a história de Sansão. Só que Deus não estava precisando de músculos para trazer um juiz sobre Israel. Deus estava precisando de caráter e conduta. Você está gestando talvez uma empresa, você está gestando talvez um casamento, você está gestando com toda seriedade um crescimento espiritual o ano que vem. Nós somos gestores de pessoas, nós gestamos pessoas. Nós, como líderes, precisamos dar bons exemplos. Nós estamos gestando uma igreja séria, honesta, uma igreja compromissada, uma igreja que se preocupa com você, com a sua família. Nós vimos aqui, investimento nas crianças. Que maravilha, irmãos. Uma igreja que diz para você que você é nazireu também. O nazireu não era só para Sansão e para a mãe dele. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que o Senhor nos transformou em reis e sacerdotes. O nazireu não é exclusividade de uma pessoa agora. Todos nós somos nazireus do Senhor. Todos nós devemos cumprir o nazireado do Senhor para nossas vidas. Todos nós devemos tomar os devidos cuidados como nazireu do Senhor. Evitar bebida forte. Por que Deus disse que o nazireu não deveria beber bebida forte? Porque a bebida forte trazia embriaguez. A pessoa ficava fora de si, não estava sóbrio. E a bebida forte era a bebida dos pagãos, dos filisteus, dos cananeus, daqueles que adoravam Deus pagãos. Eles bebiam bebida forte. E Deus não queria ninguém fora de si. O nazireu não podia comer do fruto da vide. Isso aqui até parece um paradoxo, uma incógnita para nós. Como o fruto da vide, que é uva, o vinho? Deus disse: não, o nazireu não pode. Vou explicar. Naquela época, além da bebida forte, que trazia embriaguez, e era a bebida dos pagãos. Bebida forte é a bebida
destilada. E aqui fala do fruto da videira, que o nazireu não podia participar, porque naquela época era uma bebida de luxo, uma bebida que trazia vícios, talvez não embriagava, mas ela viciava, e o nazireu não deveria ser viciado. Você fala, mas eu não posso então beber vinho? Na ceia serve vinho, na ceia nós servimos suco. E essa questão aqui, ela é muito doutrinária, eu não quero entrar nisso, se você deve beber ou não, mas se quiser o meu conselho, eu vou dizer que não, porque ela pode trazer um vício e você não consegue ficar mais sem. E espiritualmente falando, que a bebida forte era a bebida dos pagãos, e se a pessoa bebe, ela está bebendo a bebida do Zé Pilintra. E a bebida da videira, do fruto da videira, espiritualmente falando, trazendo para nós, para a igreja, como nazireus de Jesus que nós somos, servos de Jesus que nós somos, nós não devemos nos entregar à luxúria. A bebida do fruto da videira, espiritualmente falando, significa luxúria, um demônio da sensualidade da deusa dos cananeus, Astarote. E por isso o nazireu deveria ficar fora. Você fala, mas e hoje eu posso fazer isso? Aí é uma questão pessoal de você conversar com o seu pastor e com o seu líder. Mas Deus está advertindo, cuidado com os vícios. Para você cumprir o propósito, cuidado para você não desviar o propósito. O propósito é maior do que uma satisfação pessoal. Às vezes nas comemorações de final de ano, a pessoa bebe um champanhe, bebe isso, bebe aquilo outro. É uma decisão pessoal. Mas a bebida forte, eu posso afirmar que essa você tem que fugir dela. A comida impura, que o nazireu não deveria comer. O que é a bebida? Que é a comida impura? Naquela época a comida impura era a comida que os judeus não comiam. Comidas contaminadas, comidas que eram oferecidas a ídolos, o nazireu não poderia comer. E para nós hoje, qual é essa comida impura? É o pecado. O nazireu, o cristão, não pode participar das orgias do mundo, não pode se envolver nessa comida maligna que é oferecida para nós. Por isso nós estamos carentes de líderes. Nossa referência de líder na nação é uma referência fraca, obscura, nojenta. Nós não temos referência de líderes na nossa nação. Por isso Deus está chamando eu e você para sermos líderes, para sermos libertadores de pessoas. Mas para que eu e você sejamos libertadores de pessoas, nós precisamos, em primeiro lugar, termos o controle de viver o nazireado dentro de nós, não nos envolver com essas coisas, porque senão nós vamos ser mais um Sansão na vida, que é forte, intimidador, mas sem conduta e sem caráter. Um cristianismo fraco, um cristianismo de religiosidade, de aparência. E por último, penúltimo, ele diz que o nazireu teria que ter o cuidado de deixar o cabelo crescer. Para alguns de nós aqui, estamos fora então do nazireado. Por isso que Jesus veio e disse: vocês agora são reis e sacerdotes, vocês agora são nazireus em mim, através do meu sangue que foi derramado na cruz. Agora eu sou o fruto da videira, amassado na cruz, derramado. Por isso você hoje pode comer uva, porque eu fui derramado lá na cruz. O cabelo representa, irmão, era talvez a marca mais visível de um nazireu, era o cabelo comprido. Você já viu algumas pessoas, antigamente tinha muito isso: por que fulano está com cabelo comprido? Aqui é um voto, fez um voto. Mas que voto foi esse? Ah, porque quando nasceu, quase morreu, e aí a mãe desesperada fez um voto. Não é voto de tolo. Ah, eu vou lá essa cidade aqui perto aqui, Romaria, de joelho, misericórdia, irmão.
Vou subir as escadas de joelho. Isso é voto de sacrifício de tolo. Que você está se sacrificando. E às vezes faz voto para pau, para pedra, para gesso, para ferro. Nosso voto é para o Senhor. Quando nós colocamos as primícias aqui, a primícia é voto. Eu vou dar uma oferta de primícia, é um voto. Porque eu vou sair do que é normal. Eu vou sair do que é tradicional. Eu vou sair do que é a lógica. Eu vou entrar agora em um voto. Vou dar uma primícia ao Senhor. Então o cabelo era a vitalidade, representava a vitalidade, o vigor. E talvez Sansão cuidava bem daquela cabeleira, mas não cuidou bem dos seus passos. A marca, talvez maior, de um nazireiro, o cabelo. Agora, o que o cabelo representa para nós hoje? Se alguns não têm. O cabelo espiritualmente representa para nós a vitalidade e a beleza de Cristo. O cabelo fala de vitalidade, de vida. O nazireu precisa ter vida com Deus. A marca nossa não é o cabelo crescer, é a nossa vida com Deus. E por último, o nazireu, a pessoa que foi chamada para cumprir o seu propósito, ela precisa ter essas condições aqui que eu falei. Cumprir o nazireado em Cristo. Ele não podia aproximar de cadáver. Os cadáveres cheiravam mal. Os cadáveres não tinham mais vida. E o nazireu não podia ter contato com o cadáver, porque ele se tornava imundo. Espiritualizando isso e trazendo para a igreja, o cristão não pode se envolver com o ocultismo. O cadáver significa ocultismo, envolvimento com aquilo que é obscuro, que é morte. O cristão precisa conviver com vida. Essas são as condições para que nós possamos cumprir o propósito. Deus chamou esse casal tão simples. Ele também pode estar te chamando para gestar dentro de você um nazireu. Esse nazireu vai tomar todos esses cuidados para cumprir o propósito. O que vai gestar de você é você. Você vai gestar uma pessoa extraordinária em 2024. Você crê nisso? Fica em pé então, em nome de Jesus. Irmãos, eu sinto de você clamar ao Senhor agora. Falar: Senhor, venha e me ensine novamente o que devo fazer. Como Manoá clamou, a missão é grande, o desafio é grande, mas eles toparam o desafio. Talvez o desafio para você em 2024 vai ser grande. Talvez você já está sentindo alguma atmosfera já te dizendo que 2024 vai ser difícil. Mas se você falar: Senhor, venha de novo e reforce dentro de mim essa incumbência que o Senhor está dando, não será fácil, irmão, mas Deus está disposto a voltar e trazer a mesma palavra que Ele te falou esse ano. Você está entendendo isso? Não perca essa oportunidade. Às vezes a gente vai reproduzir a mesma coisa o ano que vem, mas de uma maneira muito mais completa, saudável. Senhor, eu te prometi em 2023 fazer isso e isso, não consegui, mas em 2024 eu vou pedir de novo, eu vou reproduzir de novo, mas com mais vitalidade. Não se decepcione, não se condene por não ter concluído o que você quis fazer em 2023.
2024, o anjo vai te falar de novo. Você deve fazer isso, 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 isso. Senhor, mas eu não consegui fazer isso que o anjo falou. Mas 2024 eu vou conseguir, em nome de Jesus. Deus está me dando uma nova oportunidade. Ele vai vir de novo. Ele vai vir de novo. E Ele vai nos fortalecer. Ele vai trazer uma palavra que vai impregnar dentro de nós. E em nome de Jesus, igreja, não se decepcione se você não cumpriu o que o anjo disse nesse ano. Ele vai vir de novo. Vai vir de novo porque Ele te ama, Ele tem um propósito. E Ele não vai desistir do propósito, porque Deus quer que esse propósito se cumpra na sua vida, para que você cumpra o propósito. Deus tem um propósito na sua vida, e esse propósito vai ser realizado em 2024, em nome de Jesus. Senhor, assim como o Senhor foi com Manoá e a sua esposa, o Senhor escolheu eles, mesmo sendo pessoas simples, camponeses, homens do campo, camponeses, Senhor, homens simples. O Senhor confiou neles essa palavra, e o Senhor gerou neles um libertador, ainda que ele não fosse aquilo tudo que o Senhor idealizou. Mas Manoá e a sua esposa cumpriu o propósito. Eles cumpriram o propósito. Nós vamos cumprir o propósito. Vamos cumprir o propósito. Eu profetizo e declaro, Senhor, os teus filhos vão cumprir o propósito esse ano de 2024. Ninguém vai entrar em 2024 frustrado. Ninguém vai entrar o ano que vem frustrado, derrotado, intimidado, acusado. Nós vamos entrar em 2024, Senhor, com a esperança de que o Senhor falou de novo, o Senhor confiou de novo, o Senhor voltou, o Senhor trouxe a palavra de novo. Fortalece cada irmão, cada irmã aqui, Senhor, que tem pensado em desistir, que tem se decepcionado, que tem ficado entristecido. Senhor, em nome de Jesus, não deixe o teu povo esmorecer, meu Pai. Ainda que o ano que vem seja um ano difícil, mas o Senhor tem projeto, o Senhor tem plano de levantar dentro de nós um libertador, um líder de excelência, um marido de excelência, uma esposa de excelência, um filho de excelência. O Senhor há de levantar em nós, na nossa família. Senhor, há de levantar um nazireu em nós, que muitas vezes não tenham músculos tão fortes, não tem uma aparência tão convidativa. Mas nós não estamos aqui no desfile de moda, não estamos aqui, Senhor, como modelos, estamos aqui como homens e mulheres de Deus. O Senhor está mais interessado no interior do que no exterior. Sansão tinha um exterior tão belo, um homem tão intimidador, mas ele perdeu para o pecado. Ele perdeu, ó Deus, para o propósito. Ele se perdeu no projeto, ele se perdeu na caminhada. Meu Deus, ele confiou muito na sua força externa. Mas o Senhor está levantando nessa noite homens e mulheres que têm forças internas, homens de jejum, de oração, de leitura da palavra, homens que vão intimidar Satanás. Oh, glória a Deus. O Senhor está dizendo nessa noite: eu te chamei para intimidar Satanás. Eu te chamei não para influenciar aparências. Eu não te chamei para ser destaque na sociedade. Eu te chamei para derrotar Satanás. Eu te chamei para intimidar Satanás. Oh, aleluia. Senhor, livra-nos do espírito enganoso de Sansão, mas dá-nos a seriedade de Manoá e da sua esposa. Eles cumpriram o propósito, e nós também estamos cumprindo o propósito. Estamos cumprindo o propósito. Meu Deus, talvez nós não somos como Sansão, mas nós temos a integridade da mãe de Sansão, temos a seriedade daquela mulher, temos a honestidade daquela mulher, temos a postura de Manoá,
que orou e buscou o Senhor em humildade para que o Senhor falasse novamente. Nós liberamos sobre a igreja nessa noite. O Senhor há de trazer novamente aquilo que precisamos ouvir. O Senhor há de trazer novamente aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Eu quero encerrar, mas antes eu queria que você que está aqui pela primeira vez, você que é o nosso convidado, eu gostaria de fazer uma oração especial por você. Se você puder sair do seu lugar e vir aqui, pessoa que está do seu lado, pode trazer esse irmão, essa irmã aqui. Traga aqui, nós queremos fazer uma oração especial por você. Que você não vá embora sem receber esta oração. Deus te trouxe a este lugar para receber a bênção dele. Então, por gentileza, venha até aqui, queremos orar por você. Deus está trazendo sobre vocês um plano novo. Pode ficar aqui olhando para mim, por favor. Deus está trazendo para vocês um plano novo. Fica aqui na frente, por favor. Isso. Deus está trazendo para vocês um propósito novo. Assim como Ele trouxe para aquela família, Ele está trazendo um propósito. E esse propósito, pode ter certeza que vocês vão conseguir cumprir. Vão conseguir cumprir o propósito. Amém? Coisas novas acontecem na nossa vida. Coisas boas acontecem na nossa vida. Deus confia em nós coisas que gera dentro de nós expectativas novas. Não se sintam derrotados, decepcionados, frustrados. Deus tem coisas novas. A partir do momento que eu entro no projeto de Deus, Ele confia em mim. Libertadores. E talvez o libertador seja você mesmo. Deus está levantando dentro de você um libertador. Libertador de você mesmo. Libertador de situações que você não consegue vencer. E você gera gesta dentro. Amém? Queria orar com vocês agora, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós abençoamos nossos amados irmãos que estão aqui pela primeira vez. O Senhor os trouxe aqui para abençoá-los também, como nós também fomos abençoados nesse culto inteiro. Que o Senhor realize na vida deles o propósito. Tira, Senhor, qualquer dificuldade, qualquer empecilho que os atrapalhe de avançar, de conquistar aquilo para o qual eles foram chamados, realizar as conquistas, usufruir das bênçãos. Dê a eles essa força, dê a eles essa bênção que eles precisam, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Quero apresentar a você as boas-vindas desta igreja. Sejam bem-vindos. Pode virar para trás e receber o abraço. Amados, quero reforçar um convite para sábado agora estarem conosco no espetáculo de Natal. Sábado agora, traga um companheiro, traga uma pessoa, seu vizinho. Vai ser um tempo maravilhoso de evangelismo e de edificação do nosso espírito. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Domingo nós não teremos culto. O culto vai ser no sábado. Então domingo vai ficar com a família no Natal. Mas você vai vir dia 23 no sábado aqui. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Deus os abençoe em nome de Jesus.